Falando sobre a pessoa de Deus, a gente sempre faz uma pergunta que é bastante interessante para a gente: a proximidade e a distância de Deus, né? O quanto nós estamos próximos de Deus, ou o quanto nós estamos distantes de Deus, e o quão próximo Deus está da gente, né? Ele está próximo o suficiente para cuidar de nós, mas longe o suficiente para não se confundir com a gente e se confundir com a criação. A gente chama isso de imanência e transcendência, e é importante que se entenda isso. Por quê? Porque Deus é imanente, ele se faz presente no tempo e no espaço, no processo todo nosso, no processo da criação, na vida da criação, no andamento histórico da criação, ele se faz presente, ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele, em todos os processos que ele se revela na história e ele se mostra, ele está conosco. Isso é um processo de imanência, ele está presente, ele se faz presente, mas ele não se confunde com a natureza, ele não se confunde com a sua criação, ele transcende a criação. Ele é um outro ser, ele está fora desse processo, ele não se mistura como essencialmente com essa criação que ele trabalha. Então ele está perto o suficiente para que realmente ele construa a história, ou nós construamos com ele a história, mas ele está longe o suficiente para não se confundir com essa história. O que é importante da gente saber nisso é que a gente já vai refutar um monte de heresias, um monte de ensinamentos errados que foram aparecendo aí durante os séculos, como a teologia do processo, né? Aqui no Brasil a gente tem a teologia relacional, não é? Que é essa coisa de que Deus abre mão da sua soberania, abre mão, né, dos atributos, né, de saber o futuro, abre mão da onipotência, até da onipresença, e ele passa simplesmente a viver junto aqui com a gente, abrindo mão de tudo isso. Um grande problema que se tem com isso é que você ora para quem agora, não é? Ele está com a gente aqui, ele vive conosco aqui, ele se faz presente na nossa vida, mas ele não perde seus atributos, ele não perde a sua essência, ele não perde a sua divindade, ele não abre mão da sua divindade. Muitos questionam aí até o ensinamento da kenosis, e eu não vou passar muito profundamente sobre isso, mas Filipenses capítulo 2, falando de Jesus, né, falando do esvaziamento, essa que é a ideia, de que Jesus teria se esvaziado da sua divindade. Não, ele não se esvazia da sua divindade como se uma bexiga, não é, soltasse todo o ar e ficasse murcha, vazia, sem conteúdo. Não, Jesus não usa o direito de ser como Deus é, não usa o direito de ser Deus para pagar o preço do nosso pecado, para poder libertar a gente. Ele simplesmente não usa isso. A ideia é essa, de que ele se reserva a trabalhar como homem aqui na Terra, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele se reserva ao direito de. Quando a gente pega lá a tentação de Jesus, e talvez aí a melhor tradução que a gente tenha nisso é no que a gente chama de Bíblia à Mensagem aqui no Brasil, mas não é uma Bíblia realmente como a gente conhece, não é tradução e tudo. Mas a mensagem, ela, na tradução do texto lá, ela traduz como já que tu és o Filho de Deus, e talvez essa realmente seja um problema de conjugação, e aí os linguistas vão poder falar melhor do que eu, mas o problema aí é, o diabo não está querendo colocar uma dúvida na cabeça de Jesus. Já, se tu és, né? Quer dizer, olha, não sei mesmo se você é, não tenho muita certeza se você é. Não, todos temos certeza da divindade de Jesus, e Jesus então, né, depois da fala dele, já que tu és o Filho de Deus, quer dizer, tem uma confirmação, não é disso? Para que você está passando fome? Fala para essa pedra virar pão. Você é Deus, todo mundo sabe que você é Deus. Então, o que o diabo tenta a Jesus é que Jesus assuma antecipadamente um lugar que ainda não é seu, que ainda não é devido. Não é? Aí, como homem, como esse que passa a vida material, né, o Deus encarnado, e Jesus diz para ele assim, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a ideia
é de que ele estava aqui, ele se fez presente, ele se faz presente na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito de Deus, ele é imanente, ele vive com a gente, ele está aqui, ele está conosco em todos os momentos da nossa história, em todos os momentos da nossa vida, porém ele não se mistura essencialmente com a sua criação, ele transcende tudo isso, ele está além, ele está para além de tudo isso, ou seja, o movimento panteísta, ou a ideia de que Deus está em tudo, de que Deus é tudo, de que a árvore é Deus, de que, não é, os insetos são Deus, né, e todas essas religiões e processos aí que acreditam nisso já têm a sua visão refutada exatamente pela imanência e pela transcendência de Deus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Falamos sobre imanência e transcendência e também precisamos falar de dois outros termos que são importantes na compreensão da doutrina de Deus, que é a criação e a providência divina. É importante que a gente trabalhe o pensamento da criação, ou pelo menos a ideia central da criação. Por quê? Porque isso define toda a linha de pensamento nossa. Se a gente entende em evolução, que as coisas vieram sem querer, são obra do acaso, as coisas simplesmente aconteceram e foram evoluindo no processo, a gente tira Deus da equação, não é? E o importante é que a gente sempre entenda que Deus é o personagem principal de toda a história eterna, né? Ele sempre esteve presente, ele sempre existiu, ele não foi criado de maneira nenhuma, mas ele sempre esteve e ele é a chave, ele é a principal personagem de toda a história. E entender que a criação é importante na doutrina e na visão que a gente tem é muito importante para que toda a nossa teologia fique embasada em Deus como centro de todas as coisas, de que nada do que foi feito por causa da nossa atividade, por causa do nosso tipo de poder, porque a gente se esforçou, porque a gente caminhou para fazer alguma coisa. Nada foi feito e nada seria feito por nós, porque não há em nós nem o querer, nem o realizar, é assim que diz o texto bíblico. Tudo foi feito pelo poder de Deus, pela explosão do amor dele por nós. A criação é importante, então, para todo o nosso pensamento. Primeiro, é importante a gente entender isso porque a Bíblia dá vazão, realmente, para a criação. Por quê? Porque ela exalta a pessoa de Deus, revela a sua pessoa, mostra o seu poder, mostra o seu caráter, mostra como todas as coisas aconteceram. Vale lembrar para nós a estrutura de pensamento na criação. Ele cria tudo em 7 dias, não é? Não necessariamente 7 dias literais, porém, não é? Se pode entender literalmente, mas teremos algum problema. O livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, a gente chama de história primeva, e a construção é literária e não literal, então devemos tomar o devido cuidado. Quando eu digo isso, não quero dizer que as personagens que aparecem lá não são reais, que as histórias que são contadas lá não são reais, mas elas são contadas de forma literária. Adão existiu? Claro que existiu. Era uma pessoa?
Claro que era uma pessoa, mas os nomes, os movimentos que aparecem, eles compõem uma visão literária. Então, Adão, que é Adam, né, do aramaico, do hebraico, ele quer dizer humanidade, quer dizer o pó da terra, quer dizer a terra, aquele que veio da terra. Então, aí você já entende que ele tem um nome que define quem realmente ele é, porque é literário o processo todo. Então, cuidado com isso. Quando a gente vê os 7 dias, não é, em que Deus criou as coisas, o primeiro dia tem relação com o quarto dia, o segundo dia com relação ao quinto dia e o terceiro dia com relação ao sexto dia, e no sétimo Deus descansou. Ele trabalha com uma coisa que logo no começo de Gênesis a gente vê, é o Tohu e Bohu, que é a terra era sem forma e vazia. E é assim exatamente que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Nós temos uma vida sem forma, ele dá forma para nós e enche com a sua essência. O primeiro dia ele dá forma, no quarto dia ele põe essência dentro daquela forma que ele trabalhou. No segundo dia ele dá forma, no quinto dia ele põe a essência lá dentro, né? Você pode observar isso bem. E no sétimo dia ele descansa. O descanso tem um ensino fundamental para nós, que é exatamente o de confiar em Deus, de entregar para Ele, descansar nele, não é por causa do nosso trabalho. Descansar no Senhor, não ter cuidado de nossa vida e deixar que Ele faça todas as coisas. É um dia onde a gente se dedica ao Senhor, é importante que você tenha um dia. Hoje em dia a gente fala que esse tal sábado e esse sétimo dia é o domingo, né? A gente acaba colocando isso, mas é um dia onde você se dedica ao Senhor e confia de que Ele vai fazer todas as coisas acontecerem. A doutrina da criação ainda constitui uma fonte significativa da fé com relação à igreja, exatamente porque ela fala e dá a essência de que é pelo poder de Deus que todas as coisas acontecem. Por isso, é importante que a gente perceba que a criação, ela faz parte de toda a nossa teologia, porque ela mostra a essência, o caráter, o poder de Deus e o amor dele por todos nós, na harmonia e no controle de todas as coisas.